Olá, saúdo a todos com a paz, com a graça e com a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela bondade do Senhor nosso Deus, pelo seu amor eterno, por sua fidelidade e lealdade à sua igreja. Eu sou o pastor André Pessoa Gomes. Eu te convido a estar mais uma vez conosco aqui, no Primícias para o Reino de Deus. Louvamos o nome do Senhor e engrandecemos ao seu santo nome, pois cremos que a revelação da sua palavra está na sua sagrada escritura, com a inspiração vinda da parte do Espírito Santo, pelo sangue de seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. É com alegria que exaltamos a Deus com mais uma meditação. Nesta hora, o livro de Gênesis, no capítulo de número 24, onde o versículo 1 diz: Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor, em tudo, o abençoara. Amém. Estamos bem lembrados do que aconteceu com Abraão nos capítulos anteriores, principalmente aqueles que nos têm acompanhado diariamente e têm feito deste projeto uma maneira a mais para buscar a face do Senhor, e não somente estando a um aprendizado, mas também crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a promessa se cumprira na vida de Abraão. Finalmente nascera Isaac. Mas também antes disso, antes deste capítulo, a qual mencionamos agora há pouco, e este versículo então, sabemos que Abraão sofreu uma grande perda, a morte de Sara, sua cônjuge. E nós ficamos a pensar e a meditar sobre não somente quanto aos sentimentos de Abraão, mas também quanto ao seu filho, Isaac, que perdera a mãe, em nome de Jesus. Ficamos a pensar e a refletir o desejo que Abraão tinha não somente quanto ao cuidado para que seu filho viesse a casar-se com uma daquelas que estivesse inserida em seu clã, em sua família, em sua parentela, mas também no cuidado quanto ao sentimento de um jovem rapaz que, embora já estivesse perto de seus 40 anos, sentia falta da mãe, sentia falta do seu abraço, do seu amor. Ficamos também a refletir, a meditar e a pensar o quanto Isaac foi amado não somente por Abraão, mas também por Sara, e quanto isto deve ter doído ante a vida de Isaac, quanto a esta perca, vamos chamar assim, de insuportável. Mediante a todas estas coisas, Abraão chama seu servo, por certo Eliezer de Damasco, onde ele implica que o seu servo aramento para que ele faça uma viagem até a sua parentela, mais especificamente a casa de Naor, para que ali entre seus filhos buscasse uma esposa para Isaac, a fim de que o mesmo viesse a constituir família, e por certo está sendo consolado pela morte de sua mãe. O servo então, colocando a mão por debaixo da coxa de Abraão, faz um juramento, a fim de retornar daquele lugar, crendo na bênção de Deus, para que tudo ocorresse bem e os planos da salvação continuassem em meio à linhagem de Abraão. Na leitura do texto, nós percebemos que o servo de Abraão, ao chegar em um certo lugar, ora ao Senhor. E ali faz um tipo de confissão a Deus quanto ao desejo de ter sucesso nesta missão, onde o mesmo parou com os seus camelos e os demais servos da casa de Abraão, reclinados perto de um poço, à espera de uma moça, a qual pudesse não somente dar de beber água a ele, mas quanto a todos os camelos e os servos que estavam com ele, assim sendo um sinal de que Deus fizera com que a sua viagem sucesso. Assim foi a sua oração. A Bíblia diz que chegou uma moça no poço
em meio a um cântaro, onde ali não somente ela atendeu ao pedido do servo de Abraão, mas também fez questão de dar de beber aos seus camelos, aos seus animais e aos servos da casa de Abraão. E ali o servo de Abraão a questionou a respeito de suas origens, de sua parentela. Então ali ela anunciou que era filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Ou seja, Rebeca era neta de Naor, era sobrinha de Abraão, era prima de Isaac. Alguém que fazia parte da parentela de Abraão, alguém que fazia parte do clã de Abraão, onde a promessa de Deus, mais uma vez, é anunciada como autêntica na vida deles através da aliança abraâmica. Ali o servo de Abraão prostra-se diante do Senhor e agradece, pois ele mesmo, relatando os fatos e os relatos para a família de Rebeca, disse que antes mesmo que ele encerrasse a oração, Rebeca já se aproximara. Depois que Rebeca conta tudo para a sua família e a maneira como todas as coisas aconteceram, não queremos focar agora a participação de Labão quanto ao interesse pelas riquezas que o servo de Abraão não somente deu a Rebeca, mas quanto a tudo aquilo que ele anunciou, a qual Isaac herdaria de seu pai. O fato é que todos concordaram, e o servo logo se apressou em voltar para casa e dar as boas novas para o seu senhor, no caso Abraão, a fim de que tivesse sucesso quanto a todas as coisas que o mesmo se obrigou. A família achou por melhor que se demorasse mais um pouco. Então chegaram à conclusão que a própria Rebeca definiria o dia em que queria estar indo para esta viagem. E ela simplesmente não somente mostrou o desejo de estar ali na casa de Abraão e de estar ali com Isaac, mas tomou a decisão logo no dia seguinte. Não se demorou. Tomou todas as suas coisas, despediu de sua ama, se despediu de sua família e foi para a terra prometida. A Bíblia diz que quando eles estavam chegando uma certa estrada onde Isaac tinha voltado de Belaroi, embora habitasse no Negueb, ele se deparou com aquela moça, a qual a mesma perguntou ao servo de Abraão: mas quem é este homem? E ele disse: este é o filho de meu senhor. Isaac logo vira a beleza de tal mulher, se apaixonou, levou-a à tenda de sua mãe, onde a possuiu, e ali se fez uma só carne com ela, onde a própria Bíblia diz que ele foi consolado após a morte de sua mãe. Agora, o que tudo implica este pequeno relato quanto a tudo que está neste capítulo para as nossas vidas? Enquanto orávamos, enquanto líamos tal passagem, fiquei pensando em muitas meditações, as quais já ouvimos, a respeito de um simbolismo quanto a Cristo e a igreja, referente à própria vida de Isaac e de Rebeca. E eu fico pensando que, se isto for verdade, e acredito que o é, o próprio Isaac sendo um símbolo do próprio Deus, em nome de Jesus, mostra de que sua igreja deve estar o mais breve possível ao mesmo, longe do vil pecado, longe da morte, longe de um lugar de trevas. E ali Rebeca simboliza a igreja, a qual o desejo sincero deve-se de estar com o seu noivo, deve-se de estar com aquele a quem ama, aquele a quem abraçara, aquele a quem se sentiu consolado por uma perda. Pois se nos lembrarmos bem, no início, quando Deus fez os céus e a terra, quando Deus, desde as fundações do mundo, teve na sua existência, em meio à eternidade, uma grande perda. Sim, pois ali o diabo, a antiga serpente, como se já não bastasse ter desejado em seu coração em tocar na glória do Senhor,
como se já não bastasse ele mesmo ter sido expulso do céu com uma terça parte dos anjos, tocou na criação de Deus, tocou no homem, na mulher, a qual os mesmos agora se encontravam em pecado e longe estavam do seu Deus. Eu acredito que Rebeca, como símbolo da igreja, é o consolo de Deus para os dias de hoje. Eu fico pensando o quanto a nossa geração tem sofrido violência, o quanto já não há mais medida para aquilo que é mal. E o que motiva a Deus continuar sendo Deus? Sabemos que Ele é imutável, acreditamos que Ele tem sentimentos, porque a própria Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que a igreja é um consolo para Deus e que a igreja deve tomar tal responsabilidade para si, a fim de se apressar a ter isso, mas ser esforçada como assim Rebeca o era, a ser determinada como assim Rebeca o era, estar firme sobre os princípios como assim Rebeca o era. Que a igreja do Senhor possa despertar para o primeiro amor e de ter pressa de estar com o seu noivo, pois o bom Deus deseja restaurar o seu povo, restaurar Israel e todos nós sermos consolados e vivemos de eternidade em eternidade para todo sempre. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o Primícias para o reino de Deus. Amém.